Então, boa tarde aos que já entraram, boa tarde aos que estão a entrar nesse momento, boa tarde oficialmente ao Ricardo John, que está na sua casa, suponho eu. Esse não é um escritório, não me parece, pelo menos, né? Não, É, não. interrompeu o seu dia de trabalho para conversar um bocadinho conosco, e é isso que a gente vai fazer. Vamos começar pelo começo mesmo, né? E Ricardo John, mas John não tem nada a ver com John Paul Ringo, né? Esse John, na verdade, é um John alemão, é Johann, isso, né? Conta um pouquinho a história do seu nome, que todo português acha que brasileiro ou é japonês ou é italiano, né? Mas temos aqui um alemão no meio. Exatamente isso. Na verdade, eu sou um cruzamento de alemão com índio, porque a minha família é de Blumenau, Santa Catarina. Blumenau é uma grande colônia alemã. Na verdade, Blumenau foi um grande loteamento que os alemães fizeram e venderam lá. Então, o meu bisavô veio e não é o John, ele só existe em São Paulo. Em Santa Catarina, que é de onde eu venho, é Ion. As pessoas me conhecem por Ion, porque o J tem som de I na Alemanha e ponto pacífico. E a minha mãe a minha mãe e o meu pai se casaram, cada um com a sua origem. E eu lembro que quando eu estava em São Paulo, quando eu comecei a trabalhar na Ogilvy, o meu pai ligou uma vez e falou: "Oi, boa tarde, tudo bem? Eu queria falar com o Ricardo Ion." E a secretária falou: "Não, não trabalha nenhum Ricardo Ion aqui, trabalha o Ricardo John." E aí meu pai falou: "Bom, você ganhou um outro nome." E a partir daí virou John. E tudo bem? Tá tranquilo com esse novo nome de guerra? Nenhum problema? Ou ajuda até quem viaja, na verdade, né? O problema sabe qual que é, Edson? O problema é quando você está num hotel nos Estados Unidos e você quer conectar o Wi-Fi e os hotéis não se conformam, e eu sempre coloco, porque todo Wi-Fi de hotel é o quê? É o teu nome e o número do quarto, né? E John é João, então eles sempre colocam o meu nome como John Ricardo. Então, assim, é o único problema. De resto, está tudo bem. E você foi criado da sua infância primeira em Blumenau ou já em Florianópolis? Já em Florianópolis. Na Já em verdade, Florianópolis. eu só nasci em Blumenau por conta daquelas coisas de cidade pequena, porque o médico era de Blumenau. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 filhos. Minhas duas irmãs mais velhas ficaram 2, 3 anos em Blumenau, mas eu nasci, aí 3 dias depois eu já fui para Florianópolis. Eu já estive em Blumenau, numa Oktoberfest, mas eu era jovem, era nos anos 80 e eu não lembro de nada que aconteceu nos anos 80, logo não posso dizer muita coisa. Essa é a melhor marca de batalha que um homem pode ter sobre os anos 80, não lembrar delas. Exatamente, né? Pronto. Mas Florianópolis eu também morei em Florianópolis. Eu morei na Praia da Armação. Morei na Praia da Nossa, que Armação, lugar lindo para se morar. uma casa de frente para o mar mesmo, na areia, que tinha pinguins, é uma das características. E foi em Florianópolis, inclusive, que eu decidi vir para Portugal, que é uma cidade, eu achei uma cidade maravilhosa para se estar, porém a publicidade não rendia muita coisa. É impressão Não. minha, eu que era muito enjoado, é verdade isso. Bom, se você é enjoado, isso faz de nós dois enjoados, porque eu tive essa mesma percepção. Eu amo Florianópolis, eu sou apaixonado. É a cidade mais bonita do Brasil, na minha opinião, sem bairrismo e com bairrismo. Mas o ponto é que o Brasil ele ficou muito dependente de São Paulo para propaganda. Não é que nem os Estados Unidos, que tem 10 grandes centros de propaganda. E se você gosta, se você tem ambição de fazer uma propaganda boa ou de aprimorar, você infelizmente se vê forçado a sair da cidade. E foi o que eu fiz. Eu fazia administração de empresas em Florianópolis e desisti para vir para São Paulo. Você nunca nem chegou a trabalhar lá, nunca fez estágio lá. Não, eu estagiei sim, eu estagiei na Mercado Propaganda, Bom nome de que é agência, mercado, bom um nome. bom nome, é um nome específico, né? Eu trabalhei na Artplan Prime, que foi o meu primeiro estágio, que foi uma agência que me ensinou muito, e durante um brevíssimo período de tempo eu tive uma aventura com mais 2 amigos, uma aventura de nome pomposo, chamado Amorim Malta John Propaganda. Ou no caso, como era no Sul, Amorim Malta Ion Propaganda. É. Uma agência que durou 3 meses numa sala comercial abandonada que meu pai tinha e que não deu em nada, mas foi muito divertido. Mas com esse nome até durou bastante, né? É. Nome de escritório de advocacia, né? Exatamente. Bom, e aí você foi para São Paulo e aí você começou a trabalhar lá, é isso? Eu comecei a trabalhar na Ogilvy.
Isso foi na virada do século. Eu vim no ano 2000. Eu comecei na OGV no dia 3 de janeiro de 2000. Eu comecei na OGV como estagiário. O diretor de criação na época, o VP de criação na época era o Zusa Tupinambá. E fiquei na OGV Na OGV eu fui efetivado, aí fiquei como redator júnior, mas naquela época, como você bem sabe, todo redator alimentava um tesão incontrolável pela Talent, porque a Talent era o berço dos grandes redatores, onde se faziam os títulos, onde se faziam os melhores filmes. Então eu comecei a minha saga para tentar trabalhar na Talent. Mas eu vou ficar aí só um bocadinho antes, né? Quando você descobriu que você era redator? Olha, eu sempre brinco que propaganda para mim foi a maneira mais prática de flertar com o mundo da arte. Eu sempre oscilei muito entre ser pragmático e ser artístico. Sim, meu pai é empresário, meu pai foi diretor de banco, eu sempre tinha essa influência, então eu brincava quando era pequeno de botar o terno dele e dizer que eu estava indo trabalhar, mas ao mesmo tempo eu sempre gostei de propaganda. Eu escrevia jingles de lanchas, porque meu pai tinha muita revista de barco, então eu começava a escrever jingle quando eu tinha 10, 12 anos. Então, assim, eu não sabia direito o que era, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali que eu iria gostar. Então, eu sempre fui alimentando isso aos poucos. Aí eu comecei a ler sobre o assunto, sobre os Washington Olivetos, os Nizanguanais. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz um estágio. Meu pai conseguiu um estágio para mim quando eu tinha 19 anos, com 20 anos, na Léo Burnet. E o estágio era um estágio de 3 meses. No Brasil, a gente tem esse termo pistolão. Meu primeiro estágio foi no pistolão mesmo. Meu pai tinha uma concessionária Fiat, a Léo Burnet atendia a Fiat, e põe o menino lá para fazer o estágio. E eu fui. Portugal chama-se cunha? Em cunha, eu não sabia. Esse é o termo. É uma cunha, é uma cunha que você põe para levantar, para dar uma cunha, é um esforço. Então eu consegui essa cunha, só que era dezembro, janeiro e fevereiro. E eu era um cara que estava sempre na praia. O verão em Florianópolis é uma época mágica, é uma época boa de se estar com os amigos e tudo mais. Aí chegou em janeiro, 2 ônibus e um metrô para chegar na Léo Burnet. Eu falei, quer saber? Desisti. Fui embora sem nem dar tchau e voltei para Florianópolis. E aí eu fiquei meio envergonhado dessa minha fuga. E aí no outro ano eu resolvi voltar. Eu montei uma pasta enquanto eu fazia os estágios. E aí eu fiz aquela famosa saga que todo mundo faz. Eu mostrei a pasta em 26 lugares em um mês. Aquela coisa, você vai lá, mostra a pasta e tudo mais. E desses 26 lugares você é tratado bem, tratado mal, tratado indiferente. E até que num dos últimos lugares que eu mostrei era a Almap BBDO para o Alexandre Peralta. E o Peralta, ele viu a minha pasta e falou, cara, você tem bons títulos. Você tem títulos bons, mas a sua pasta é muito inconsistente. Faz o seguinte, volta para Florianópolis, fica lá na agência que tu está estagiando e vai me mandando as tuas coisas, os teus trabalhos, e a gente vai montando a tua pasta. E foi o que ele fez. Ele montou a minha pasta e aí eu consegui o estágio na UG. Eu cruzei com o Peralta quando ele tinha 18, 19 anos, mostrou minha pasta, que ele queria vir para Portugal, e eu cheguei a selecionar ele de uma primeira seleção, né? E depois mas ele era tão miúdo, tinha cara de miúdo, era miúdo e tinha cara de miúdo, né? E eu disse, eu não posso ir para Portugal, até vai ficar estranho, sabe? Acho que você está na Talent, que é uma boa agência, você deve continuar na Talent e deve fazer, você com certeza vai dar certo. E afinal eu não estava errado. Mas não tive a paciência que você teve de não falei para ele mandar coisas para depois viver. Não sou tão bonzinho assim, sabe? Ele teve a paciência comigo, né? Ele realmente foi um mentor muito importante para mim. Ele também já fez uma academia conosco já. E dessa época você foi fazendo essa pasta, foi aumentando, e você depois chegou realmente em São Paulo na UV, né? Foi o que você falou, né? Isso. Né? E como é que foi então esse começo lá na UV? Você ainda era redator júnior, estagiário, né? Mas você estava começando, tinha 20 e poucos anos, certo? Eu tinha 23 anos. Eu comecei como estagiário e eu lembro que o Zusa Tupinambá, que era o VP na época, ele me colocou para duplar com um grande diretor de arte chamado Zuzo. O Zuza mandou você trabalhar com o Zuzo? Com o Zuzo. Estranho, o Zuzo era uma agência de nomes muito curtos que sempre tem muitos Z's no nome.
E o Zuzu era um senhor espanhol com uma barba de pirata que não sabia mexer no computador e tinha um assistente chamado Panda que fazia tudo para ele. E eu lembro que a primeira frase que ele falou na hora que eu fui apresentado para ele, porque ele era um grande nome da propaganda, ele tinha feito grandes coisas, ele tinha uma reputação. E ele tinha aquela voz de pigarro, assim, e ele falou, olhou para o Panda, para o assistente dele, e falou: puta que pariu, viu, Pandinha? Antes a gente duplava com os Zuzu, agora me deram a merda do estagiário. Então essa foi a minha introdução. Só que aí, com ele era o tempo a assistente de gente foi se Lula, dando né? bem. Ele era também o Lula, né? Era assistente de Lula, né? Só que a gente acabou se dando muito bem, porque eu acho que eu cheguei com uma energia que complementou ele bem. Porque ele conhecia os atalhos e eu estava com muita energia, eu queria ser efetivado, né? Não existe energia maior do que alguém querendo ser efetivado. E se dessa época você tem algum trabalho que você se lembra que, né, que se considera assim? No começo, as pessoas têm um apego muito grande pelo trabalho que faz lá no começo, né? Eu lembro das coisas que eu fiz no início. Você lembra desses trabalhos que você fez lá atrás? Eu lembro de um filme que eu fiz para Rum Montilla, que era um cliente lá, que foi o meu primeiro filme que eu fiz na minha vida. Que o filme era... O filme, basicamente, você via um barco, tipo um barco de uma marinha mercante do século XVIII, um barco, tipo uma caravela. E eles olham pelo binóculo, assim, tem uma ilha. E aí o cara que está lá em cima, naquela parte de cima lá, que eu sei a história portuguesa, do nome, Casa do Caralho, né? Que você chama. Né? Exatamente. Luiz Dias, que está aqui, me contou essa história, eu adorei, eu conto para todo mundo. E aí o cara que estava na Casa do Caralho, ele olha pelo binóculo e fala: capitão, achamos os náufragos. Aí todo mundo se abraça no convés, que maravilha, achamos os náufragos. Então vai resgatá-los. Aí um bote vai lá até a ilha para resgatar os náufragos. Aí tem uma passagem de tempo e o bote volta vazio, só com o cara que foi resgatar. E o capitão fala: mas onde estão os náufragos? Aí falou assim: eles estão lá, eles só pediram gelo e copo descartável. E aí corta, eles estão fazendo uma festa com o Montilla. Então, esse é o meu primeiro filme, né? Então, peguem leve comigo. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou marketiza, levamos para o cliente, quero mais 3 agora. Tá? Não, e teve algum outro trabalho que é isso que estourou? Ou seja, como é que foi? Foi uma carreira rápida ou foi uma carreira mais no início, né? Mais laboriosa? Como é que foi isso? Eu não tive um estouro no começo, foi uma carreira mais laboriosa mesmo. Porque como eu sempre tive a felicidade de duplar com pessoas muito mais velhas do que eu. Eu nunca fui aquela dupla de jovens potenciais que vão ganhar tudo em Cannes. Era sempre eu e um velho. E graças a Deus que foi assim. Porque daí ele me deu uma sapiência maior assim sobre a maratona, que é esse negócio, sobre o jogo infinito que é a propaganda, né? Você ganha 2, perde 6, ganha 9, perde 3. Então, assim, eu fui fazendo. Eu lembro que a gente lançou o Portal Terra no Brasil e o personagem era um ET mesmo, que chegava e a gente fez vários filmes. Eram campanhas bonitinhas, simpáticas, dizendo que o Terra chegou. Eu lembro que eu ganhei meu primeiro shortlist em Cannes com um anúncio da Barbie, que era o pezinho da Barbie na calçada da fama. Então, eu lembro de alguns bits and bytes. Eu fiz muito varejo de Fiat. Eu lembro que a gente fez uma série muito grande de varejo, que era Promoção Vale Tudo Fiat, que era com o Michel Serdan, que era um cara de luta livre. Eu adorava fazer o varejo de Fiat. Era rápido, era dinâmico, você criava os sketches e 3 dias depois estava no ar. E eu gostava, eu tinha uma relação emocional com a Fiat, porque meu pai tinha concessionário. Então era legal. Ok. Vamos andar então mais um bocadinho. Aí você teve esse tempo na Ogilvy, depois você foi para onde? Depois da Ogilvy, eu continuava, como eu estava falando antes, eu queria muito ir para a Talent. Assim, a Talent era o santo grau dos redatores, né? Então eu eu mostrei a pasta para o João Live. E o João Live gostou da minha pasta. Nessa época ela já tinha aprimorado um pouco, mas ele falou, mas não deu nada. Aí eu voltei para a Ogilvy, ele me ligou e falou: cara, é o seguinte, mostra a pasta para a Magui, porque a Magui era da agência Laje Magui, que você conhece, e ela era uma agência... Magui Mobendorf, eu nunca soube pronunciar. Acho que é Magui Imberdorf, né? Acho Imberdorf, aprendi agora. E a Magui estava precisando de um redator e ela era do Grupo Talent.
E o João ainda falou para mim, olha, não é a Talent, mas você vai estar bem perto. Pode haver uma troca. E eu ia aceitar a proposta da Magui. E no dia que eu ia ligar para a Magui falando que eu ia aceitar a proposta, o João Livre ligou e falou, cara, é o seguinte, pintou uma vaga aqui. E você já falou sim para a Magui? Eu falei, cara, eu ia fazer isso agora. Ele falou assim, então escolhe. Eu falei, já escolhi. Queria ir para Talent. Aí eu falei com o Zusa, e o Zusa, puta, que foi sempre um gentleman, o cara que me ajudou muito na minha carreira, falou, cara, Talent é Talent para redator. Vai nessa. E aí eu fui para Talent, que na época tinha um comando duplo, era o alemão, o Roberto Lautet, e o João Livre. E eu fui para a equipe do João Livre. A Talent também, no fundo, é uma grande agência criativa, mas também uma grande agência de estratégia, né? Na verdade, você citou a Magui, como é que é? Magui o que mesmo outra vez? Eu esqueci. Imberdorf. Imberdorf. É a primeira vez que eu descobri que havia uma coisa chamada layout, ou seja, diagramação, foi dentro de um livro em que ela explicava o método dela de fazer layout, né? Dividir em módulos, e os módulos encaixava a imagem tinha que estar de algum jeito, e o título caber. E eu aprendi até hoje, eu uso esse critério. Quando estou em dúvida, analisar um layout, eu uso ainda o que essa senhora ensinou. E o pouco que eu sei de estratégia, eu aprendi lendo e estudando o Júlio Ribeiro, que foi o fundador da Talent, que morreu há pouco tempo, morreu tem uns 2 anos, né? Com 80 e poucos anos, né? Ainda muito lúcido, né? E você trabalhou com ele lá na Talent? Trabalhei bastante com ele. O Júlio era o Júlio era muito ativo. O Júlio é um cavalheiro. Ele é um gentleman e a maneira como ele trabalhava, eu carrego comigo muito do que eu aprendi com ele até hoje. Assim. Então, por exemplo, o valor de um bom conceito, a maneira como você deve investigar o produto para que você encontre algo que seja perene, que deixe um legado e tudo mais. Eu lembro que o Júlio sempre ele tinha os dogmas dele, né? Então, por exemplo, você começava a trabalhar e aí quando você começava a trabalhar, suponhamos para Açúcar União, e aí você enchia uma parede de conceito. Enchia. Todos os conceitos que você pode imaginar no mundo. Açúcar União, porque a vida é doce. Açúcar União, doce mesmo é a vida. Açúcar União, de amargo já basta, blá, blá, blá. Você colava tudo ali. Não tinha nem começava com... Investigar o mercado é um tema, é fora ainda desse processo. Primeiro associações livres de ideias com o produto, digamos assim. Exatamente, porque o Júlio ele era ele era um criador, ele era um estrategista que se alimentava da potência criativa das pessoas. Ele tinha essa habilidade. Então, quando ele via essa parede, ele ficava com a mãozinha no nariz, assim, ó, e ele começava a arrancar os papéis. E daqui a pouco ficava 3 ou 4 papéis só na parede. E aí daqui a pouco ele sentava. E aí ele meditava sobre aquilo. E daqui a pouco ele falava, eu não acho que o açúcar seja uma coisa trivial na vida das pessoas. E aí ele dissertava sobre aquilo de uma maneira que naquela hora a gente não era mais o criativo. Ele já estava vendendo para o cliente. Então ele caminhava o conceito de uma maneira muito graciosa. Quase aquele personagem lá do Mad Men, né? Aquele fulano que olha para o produto e tem baixa um santo, é isso? Isso não são slides, são pedaços da vida. Pode ser que ele está chorando na sala. Mas ele precisava desse insumo criativo sempre. Uhum. Sabe, assim, e a maneira como ele era muito horizontal, o Júlio, né? Então ele não fazia muita distinção de redator sênior, redator júnior, diretor de criação. Quem estivesse debatendo com ele estava à altura dele. Então isso, para depois que você cresce na sua profissão, isso é um ensinamento de ouro, né? E você lembra de algum projeto específico que você pudesse contar agora, uma campanha que você fez com ele e que teve esse processo aí, mais ou menos? Lembra agora? Estou tentando lembrar aqui, eu acho que o Ipiranga, eu acho que a continuação da campanha de Ipiranga, do Apaixonados por Carro, como todo brasileiro, na qual ele falou que chegou uma hora em que só alardear a paixão das pessoas pelos carros já não era o bastante, porque a relação das pessoas com os carros estava mudando. Então ele deu a mudança toda da Ipiranga,
porque Ipiranga, para quem lembra, assim, era sempre sobre o brasileiro é apaixonado por carro, por isso que a gente cuida tão bem do carro dele. Então ele leu o É uma campanha que Zeitgeist, durou uma década ou mais, né? uma década, e ele teve a coragem de virar isso para o cliente, assim. E a gente participou das primeiras campanhas de Ipiranga que não eram sobre essa relação. Eu acho que as campanhas de classificados do Estadão, por exemplo, que compatiam muito com a Folha, que tinha o ratinho. Ele falava assim, a Folha tem um rato, nós temos espirituosidade e as melhores charges filmadas. Porque ele tinha uma teoria que um bom comercial é uma charge filmada. Uma charge, o que é? Né? São 3 quadradinhos que contam uma história e que você ri no terceiro quadradinho. Se você analisar a métrica da Talent, dos comerciais da Talent, durante muito tempo os comerciais da Talent eram charges. Diferente da propaganda argentina, que são grandes histórias, arcos narrativos, o menino que vê a sombra do avião e depois o piloto vai lá e devolve. A Talent não, era pá, pá, pá. E com isso ele criou um modelo para o Estadão. E como é que era esse modelo? Você lembra que você trabalhou dele, certo? Que você fez? Eu lembro de um comercial muito bom, assim, que a gente ficava criando essas charges o tempo inteiro. De um comercial que eu criei, que eu apresentei para ele, e ele ria. Mas não tem coisa melhor do que você apresentar um filme para um cliente ou para um chefe e ele ri. Sabe, assim, hoje em dia a gente tem que fazer cara de conteúdo e ficar sério o tempo inteiro. O Júlio ria. Então a gente apresentou um comercial uma vez de Estadão que era um cara toca o telefone, ele atende, aí ele fala assim, alô, é daí que estão vendendo um carro, não sei o quê, não sei o quê. Ele fala assim, é sim, você quer comprar? Aí você começa a ouvir uma risada alta, na hora que a câmera abre, era a mulher dele passando um trote nele. Tipo assim, você quer que o telefone toque? Liga no Estadão. Então a gente fez, por exemplo, junto com o João Live, nessa época, o lançamento da campanha de net, que está até hoje, do Mundo é dos Nets. E esse conceito, também, por exemplo, você participou da criação do conceito do Mundo é dos Nets? Participei. E o que estava na parede que não entrou? Você lembra alguma coisa que estava na parede e que não era? Puta, aí vinha todas as fórmulas possíveis. É mais que TV, é net. Quem tem net não quer outra coisa, porque o Júlio ele vinha muito. A escalada dele do racional para o emocional era realmente uma escadinha mesmo, né? E o Mundo é dos Nets, eu lembro que o João escreveu esse conceito, o Mundo é dos Nets, e o João já tinha esse gut feeling que isso era bom. E quando começou as tiradas de papel e que ficou esses 3 aqui, o Júlio falou, eu gosto disso aqui é abrangente, isso aqui não é só TV, mundo. E aí a gente começou a fazer os roteiros. E que, do ponto de vista estratégico, né, cai numa caixinha, né? Suponho que ele devia ter meia dúzia de caixinhas, né? Que são muito úteis, né? Essa é uma caixinha que ela empodera o consumidor, né? Ela classifica o consumidor, né? O mundo é dos nets, quem é net é especial, né? É melhor do que os outros, na verdade. Né? Essas caixinhas que você mencionou, ele me ensinou muitas dessas. Por exemplo, existe a caixinha da comparação. Se você pode comprar a net, vai comprar outra por quê? Se você pode ter Sky, vai ter outra por quê? Existe a caixinha de vender sucesso. Mais de 1 milhão de pessoas já provaram e reconheceram. Existe a caixinha do feature nos primeiros 5 segundos. A Talent foi uma pioneira. Né? O Facebook, com os best practices, fala a sua marca tem que estar nos primeiros 2 segundos. Quantos filmes da Talent você não conhece que é oi, tudo bem? Eu queria comprar um som gradiente com 2 toca-fitas de 60 minutos e depois vem uma piada. Então ele tinha essas sacadas. E a piada que vinha era pertinente e o conceito era redondo, né? E para quem morou no Brasil na década de 70, 80 e 90, né? É capaz de alinhar vários slogans, né? Nossos japoneses são melhores que os japoneses dos outros. Nossa, os nossos japoneses são mais criativos que os japoneses dos outros. Esse que você citou é impagável. E uma coisa que ajudava muito, assim, que eu acho que a minha geração começou a perder spot de rádio, né? Por um redator, um spot de rádio é o melhor treino, né? O melhor ganho de massa cerebral que existe é spot de rádio, porque você não tem nenhuma muleta. E a Talent fazia muitos bons spots de rádio, né? O Felipe Oliveira mandou mensagem aqui que poderia citar novamente o livro. Provavelmente deve estar falando do livro do Júlio Ribeiro, que eu citei aí. Deve ser isso. Se chama Fazendo Acontecer. Exatamente. Né? No livro tem uma das frases de estratégia que até hoje eu não esqueço, que é
se a Branca de Neve usasse sabão em pó, usaria Omo. É uma das caixinhas que é da qualificação total do produto, né? Você coloca, não há nada melhor do que isso, né? Então, se Branca de Neve lavasse a roupa dos Sete Anões, ela usaria Omo, com certeza. Enfim. É muito bom. Vamos seguir aqui. Vamos seguir ou não? Mas, Natália, você quer falar mais um bocadinho desse período? Tem mais algo que te marcou aí? Foi quanto tempo você teve lá nesse início? 1 ano, 2 anos? Não, entre idas e vindas, né? Porque eu fiquei 2 anos e meio, eu saí, eu fui para a Age, que a Age era uma startup antes do termo startup ser cunhado, que era a agência do Tomás Lorente, do Carlos Domingos. Só que quando eu fui lá, o Tomás já tinha ido embora. Daí eu saí, fiquei na Age 8 meses e voltei para a Talent para ficar mais 1 ano e meio. Então eu tive 2 vidas na Talent, assim, tamanha foi a influência da agência em mim. E aí você tinha o sonho de ir para a Talent, teve na Talent e saiu da Talent, que é uma pergunta que muita gente deve fazer, mas eu sou obrigado a repetir essa pergunta porque tem muita gente que é jovem, que tá assistindo essa conversa, que deve ter curiosidade de saber quando é que você sabe que você deve mudar de agência. O que leva alguém que chegou no lugar onde sempre quis dizer, ok, agora eu quero conhecer outro lugar. Como é que você explica isso? Pelo menos é o seu ponto de vista, né? Olha, cara, o John de hoje responderia uma coisa muito diferente do lá de trás, né? O John deu uma porrada no moleque. Assim. Eu diria assim, cara, assim, às vezes assim, você é muito, quando você está começando, você é muito movido por modismos, muito mais do que por constância e consistência, né? Então a Age era uma coqueluche, era a agência mais premiada, era tudo mais assim. E a Talent tinha a sua velocidade, o seu pace, o seu jeito de fazer, e você na sua infinita ignorância dos seus 27 anos, 26 anos, você acha que você já sugou tudo que tinha que sugar daquele lugar. Já aprendi a responder. Já tive aqui, Já sei fazer esse tipo de roteiro. Tive Júlio Ribeiro 1, Júlio Ribeiro 2, né? Agora posso mudar de faculdade, não foi isso? Antes de se formar, né? Exatamente. Mas hoje eu diria o seguinte, você só sai de um lugar, cara, primeiro assim, se o lugar te trata mal, e segundo, você só pode sair de um lugar se você estiver feliz. Porque isso significa que você está saindo pelas razões certas. É fácil sair de um lugar infeliz, esse lugar não me dá o valor que eu acho que tem que dar. Assim. Agora, quando você sai de um lugar onde você está bem, é porque você está saindo pelas razões certas, né? Então, acho que por isso que é importante você construir uma relação, né? Eu só fui entender qual é o valor da longevidade em um posto de trabalho na Thomson, quando eu fiquei 8 anos. Eu vi que, cara, isso faz a diferença. Não, perdão, na FCB, quando eu fiquei 5 anos e meio. Falei, cara, você olha para trás e você vê que você construiu algo, né? Então, já chegaremos lá. Você passou pela Age, foi feliz com certeza, mas depois lembrou que era mais feliz ainda na Talent, pagava o melhor com certeza, aí você foi para a Talent, certo? Certo. As duas certas. Né? E aí, nessa segunda vida da Talent, correu tudo bem? Foi mais, 2 anos? 3 anos? Foi mais 1 ano e meio. Correu tudo bem, foi tudo ótimo. Assim, eu voltei para duplar com o mesmo dupla que eu duplava anteriormente, que é o Cássio Moron. Você estava Cássio com... Moron. Estava com o Cássio. O Cássio Moron foi dupla na primeira vida. Fui eu que trouxe ele para Portugal, né? Contratei ele. Eu sei. Eu salvei a vida do Cássio, porque ele tinha mania de fazer números estranhos em festas, de enfiar coisas no nariz. E moedas, cigarro aceso. E numa dessas ele enfiou lá um palito, o palito não saiu. E eu vi que não saiu, ele temava que tinha saído. Aí eu tranquei ele no banheiro, na casa de banho, né? E batia na nuca dele assim, tira o palito, tira o palito. Aí ele foi lá, conseguiu tirar o palito, aí sobreviveu. Senão eu estaria... É o Cássio Moron, sou o duplo, imagina. Foi meu dupla por 4 anos. Somando tudo, deu quase 4 anos de Cássio, né? E o Cássio me ensinou não só a duplar, como me ensinou a pintar a casa, rebocar a caixa de gordura, porque o Cássio é uma espécie de MacGyver da propaganda, né? Então ele me ensinou muito. E na volta eu voltei para duplar com ele, com o Guga Ketzer, porque o Guga Ketzer, que hoje está na Suno, ele entrou no meu lugar na Talent, quando eu fui para a Age, e quando eu voltei a gente fez uma trinca. Eu, ele e o Cássio. Uma trinca que não deu certo. E aí, em 2 meses, o Guga voltou para a Luduca e eu continuei. E não deu certo no sentido de que era pouco produtivo, 3 pessoas em volta das ideias, é isso?
Não, porque a gente era muito porra louca na época, muito porra louca. A gente realmente não trabalhava direito, a gente achava que podia fazer muito em pouco tempo. Não deu certo pelos motivos errados. Ainda bem que o Guga foi para a Loduca, Uhum. e aí a gente pôde se concentrar de novo no trabalho e seguir a nossa marcha. Eu vou aproveitar, então, uma desculpa, só para usar, então, sua opinião enquanto, hoje, né, diretor de criação já há muitos anos, CCO de uma empresa grande. Eu desisti do formato dupla ali em 93, 94. Eu nunca mais trabalhei, nunca prosperei, nem fiz prosperar nenhum sistema, nenhuma empresa onde tivesse duplas rígidas. Mas até hoje eu digo que eu estou tentando vender esse modelo, porque o pessoal gosta muito de dupla. O que você acha da coisa da dupla rígida, da dupla fixa? Eu acho que a gente vai. É sempre bom você ter o conforto de não estar sozinho, né? Assim, o criativo solitário, ele acaba sendo uma exceção, se você analisar. Entraram novas disciplinas, entraram creative technologies, entraram community management, entrou toda uma gama de coisas, mas o ato criativo como PC, eu acho que, ainda mais o nosso, que não é tão artístico assim, a gente só tenta dar um verniz artístico nele, a dupla acaba sendo um amparo. E o que eu tento fazer na agência é realmente dar liberdade das pessoas de terem ou não terem, ou avaliar se elas trabalham bem em dupla ou se elas não trabalham tão bem em dupla. Às vezes me angustia a coisa da dupla pelo motivo da profundidade que às vezes você precisa alcançar para arrancar uma boa peça. E às vezes na dupla você já consegue aquele é do caralho, e o cara já escreve, e ele perde a oportunidade de botar um fone de ouvido e alimentar a insatisfação dele. Sabe? Assim, às vezes com dupla. Não consigo me explicar. Eu acredito muito que, via de regra, né, que duas pessoas, ou três, ou quatro juntas, trabalham melhor. Eu não acredito na rigidez, no sentido de. Bom dia, esse aqui é o João, né, como você contou, né, que trabalhou lá com o Zuzu, o Azizato, né, esse aqui é o Zuzu, é com ele que você vai estar agora, sei lá, os próximos anos. É isso que eu tenho alguma dificuldade há décadas de achar que seja produtivo, mas estou sempre à espera que me convençam. O casamento arranjado, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá. O ponto é que a gente precisa criar um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade e elas tenham realmente elas tenham realmente a necessidade de falar, cara, não rolou. Eu preciso trabalhar sozinho, eu preciso de outra dupla e não sei o quê. Os criativos precisam saber que eles têm essa opção. Uhum. Né? O problema do casamento arranjado é quando a gente fica, puta, mas eu nunca gostei dele, não sei o quê. Porra, fala pro teu diretor de criação então, né? E criativo que quer mudar de dupla a cada 6 meses? Também Eu tinha um que pedia para trocar, trocava, ele ficava com inveja do trabalhador e pedia para voltar. Sério, sério. O pessoal que trabalha em agência não sabe que um estudo de criação quase a sala, né? É um gabinete de psicologia, né? Porque entra de maluco, desesperado, com questões absolutamente bizonhas, né? Enfim. Então, mas eu acho que você sabe que eu acho um pouco nesse teu ponto é porque a gente talvez seja uma das profissões que mais se emociona no mundo, né? A gente é muito dramático, né? A gente sofre. Né? Melodramáticos, né? Mas então, vamos lá. Vamos seguir então. Você estava na Talent outra vez e você vai sair da Talent brevemente para ir para onde? Aí eu vou para a África, porque o Alexandre Peralta, que me ajudou a montar minha pasta, e eu continuei em contato com ele durante todo o tempo, sempre mandando meus trabalhos e tudo mais. Ele estava na África como sócio, vice-presidente de criação, não sei o que. Ele falou, cara, eu quero montar um timaço aqui, vem trabalhar comigo. E eu fui, obviamente, porque primeiro eu tinha uma dívida de gratidão com ele, e segundo, eu queria muito trabalhar tendo ele como meu diretor de criação. Aí eu saí, fui para a África, e na África a gente fez um período de 6 meses, eu fiquei pouco tempo lá, porque o Peralta saiu no 4º mês. O Peralta saiu no 4º mês e o Peralta foi para Giovanni FCB na época.
E o Peralta foi para ser VP da Giovanni. E o Peralta me chamou para ir para a Giovanni. Então, eu saí da África, aquela coisa da África, tudo intenso, tudo acelerado. Meu Deus, você vai sair, a Giovanni vai quebrar, aquela agência está quebrada porque abriu a Santa Clara e levaram todos os clientes, não sei o quê. E fui. E aí fui para a Giovanni FCB, que dentre um mês depois virou Giovanni Draft FCB. Onde você cruzou possivelmente com o Adilson Xavier, que está aqui nos assistindo também. Cruzei com o Adilson. O Adilson foi o meu grande mentor nessa época. Cara. O Adilson, um mestre zen da propaganda criativa. Adilson, eu posso estar errando em alguma cronologia aqui, cara. Depois você me corrige. Eu já servi café com o Adilson. É mesmo? Era estagiário numa produtora e num debate onde o Adilson estava debatendo. O Adilson já era o Adilson, né? E eu lá servindo café, né? Tenho isso para pôr no currículo também. Aí você estava lá nessa primeira vida na FCB, então Giovanni FCB, Giovanni Draft FCB, e como é que correu? O começo foi muito intenso, porque sempre que você chega, quando entra um novo VP, o que ele quer? Ele quer arrebentar no primeiro mês, né? E muitas vezes, no afã de arrebentar, ele arrebenta todo mundo à sua volta, né? Então, o Peralta estava na agenda de arrebentar, e aí ele foi arrebentando, literalmente. Era trabalhar, era uma época que a propaganda ainda era muito pautada por volume, as pessoas, você entregava as ideias, eles faziam peso, para ver o peso do papel, para saber se tinha papel bastante. E queimando o óleo da meia-noite, queimando não sei o quê. Só que o que aconteceu foi que a agência estava num momento complicado do ponto de vista de negócios, então a gente estava numa luta no começo muito para manter os clientes que a gente tinha e prospectar agressivamente. Assim. Então a gente teve a felicidade realmente nessa época de ganhar algumas concorrências que realmente fizeram a agência voltar ao patamar que ela era, que foi Habib's, foi Sky, foi Mantecorp, que era um laboratório. A gente ganhou muita concorrência nessa época, porque durante esse período, quando o Peralta saiu para abrir a sua agência, o Adilson, o Aurélio, eles fizeram a barbaridade de confiar num bando de moleques para assumir a agência. Então, era eu na criação, sob o comando do Adilson, era a Lica Bueno na mídia, era o Marcelo Magalhães no planejamento, gente que nunca tinha tido experiência de liderança. E só que a gente tinha tanta vontade de provar que a gente foi com muita intensidade. A gente atacou com muita fúria as oportunidades. E as coisas foram entrando, as bolas foram entrando. Eu acho que uma grande habilidade na propaganda é você não ter medo de bater pênalti, né? Então eu acho que a gente simplesmente batia os pênaltis, a gente ia batendo os pênaltis. E as bolas foram entrando e a gente conseguiu aos poucos estabilizar a agência e fazer com que a agência retomasse uma reputação dentro do mercado. Tem algum trabalho dessa época que você lembra assim que seja mais marcante? Eu tenho muito orgulho do trabalho de Sky, porque Sky não existia. Com a Gisele Bündchen, essa campanha? Isso. Não era Sky, quando a gente ganhou a concorrência, era Sky mais DirecTV. A gente teve que escolher uma marca para ser a marca do mercado, a gente teve que dar uma cara, um tom de comunicação. A gente trouxe a Gisele, porque era uma época que era sobre imagem perfeita. A gente construiu todo um imaginário para a marca. A marca saiu de quarta para top of mind em 2 anos. Então, é um trabalho de muita constância e consistência. O fundo se a Gisele Bündchen tivesse uma TV a cabo, seria Sky, é isso? Na época, sim, com certeza. Okay. E aí você ainda estava como redator ou já diretor de criação? Foi no final, quando o Peralta saiu, que você assumiu a edição de criação? Foi a primeira vez que você teve esse cargo, é isso? A primeira vez foi na África, mas foi por tão pouco tempo que eu acabo nem colocando no currículo. Eu fiquei, acho que, 2 meses como diretor de criação da África, dupla do Eduardo Martins. Eu e o Eduardo Martins éramos duplas e era um diretor de criação lá. Eu também trabalhei com ele, foi dupla dele também. Fui chefe dele. É mesmo? Trouxe mesmo? Contratei, fui para Portugal, uma rápida passagem que ele teve aqui. Realmente a nossa carreira tem coincidências. Poxa. Enfim, eu sei o que é aturar o humor do Eduardo Martins no dia a dia. É uma das pessoas que tem um humor mais estranho, hilário, né? Mas é de um humor muito cínico, muitas vezes, assim, muito rascante. Né?
Eu posso contar uma história dele rapidinho aqui, que é muito boa? Pode. Não sei se todo mundo que está assistindo aqui sabe, mas o Gudim, o Edu Martins, é gago. E uma vez o João Live foi dar uma palestra, ia dar uma palestra na FAP, que é uma faculdade lá de São Paulo, e só que o João Live, no final das contas, ele não pôde dar palestra, porque teve uma reunião, não sei o quê, e ele pediu pro Edu Martins ir no lugar dele. Aí o Edu chegou na palestra ele fez um desenho do João em tamanho natural, um boneco, e ele chegou, plateia lotada, e falou: tudo bem? Meu nome é Edu Martins e eu sou gago. Aí todo mundo começou a rir, e ele emendou: vocês estão rindo porque não sabem a hora que vão embora daqui. Então, assim, ele tinha essa capacidade. Sim. Enfim. Olha, só para dizer, o Ricardo, essa sessão tem recorde de assistência. Estamos sempre acima dos 90 participantes. Tá? Então, parabéns. Vai ganhar uma medalha a mais. Né? Enfim. Bom, mas aí você, adiantando um pouco mais, você saiu da Draft, foi para... Não, aí eu fiquei na Draft por 5 anos e meio, e aí eu fui para Thompson. Eu fui para J. Walter Thompson, para a extinta J. Walter Thompson. O Fernand Alphen, que é um grande planejamento e foi a Finasca por muitos anos, ele tinha acabado de assumir a estratégia da Thompson, e ele me indicou para o Stefano Zunino, que era o chairman na época, e eles estavam precisando de um ECD. O Mário D'Andrea tinha acabado de ir embora, e eu gostei muito do projeto do Stefano, eu achei fascinante o que ele queria fazer com a agência. Eu aceitei, e aí eu fui. Isso deve ter sido em 2000 não lembro mais se era 2012, 2011. E aí eu comecei lá em 2011, se não me engano. Como CCO, como diretor de criação. Não, eu comecei como ECD, eu era dupla do Roberto Fernandes, do Beto. Aí o Beto saiu, foi para a Ogilvy, aí eu assumi como CCO, e aí fiquei como CCO por 6 anos e meio. E aí em 2018, metade de 2018, eu assumi como CEO e CCO. Esse período da Thompson é um período longo, né? Você falou 8 anos, né? O tempo é curto, né? Então eu queria falar pelo menos de uma experiência que eu queria saber um pouco mais dela, né? Que você liderou um projeto, né? Esteve à frente de um projeto lá na Thompson, onde você acabou por ganhar um prêmio que é troféu Raça Negra, é isso? Esse é um projeto que a gente começou a fazer na Thompson em 2017, que se chamava o Projeto 2020, que, para fazer uma história longa, uma história comprida, a gente quis realmente fazer um projeto de inclusão racial que não fosse efêmero, que realmente deixasse um legado. Então, a Andréa Assef, que era a diretora de marketing, ainda é da Thompson, e a Rafa Martins, que hoje está no Facebook, a gente falou: puta, vamos fazer um programa, não vamos fazer uma ação. A agência de propaganda faz ação, nunca faz programa. Então, vamos nos embasar. Então, eu falei: mas a primeira coisa que a gente precisa ter é uma meta. Então, a nossa meta era ter 20% de negros em cargos de gerência na Thompson até 2020. Para fazer isso, a gente realmente foi atrás, a gente contratou uma assessoria, a gente fez estágio no Bradesco, no Carrefour, que são 2 grandes referências em diversidade. A gente fez uma mentorias dentro da criação. E, se eu não me engano, hoje era 16,5%. Quando a gente começou era 6%, agora está em 16,5%. E 2020 ainda não acabou, então talvez eles batam a meta. O que mudou quando entrou essas pessoas de outra raça? Raça não, de outra cor, né? A raça é a mesma, né? Mas o que alterou ali culturalmente a empresa? O que deu para sentir quando a coisa ficou mais diversa? Deu para sentir que a gente realmente é muito refém das mesmas referências de vida, que a gente realmente é um ambiente muito homogêneo. A propaganda lida com criatividade, mas é de uma homogeneidade absurda. Então, a gente foi exposto a outras realidades de vida que eu acho que enriqueceram a nossa criação. A gente vem quase todos nós viemos de ambientes de abundância de cultura, abundância de referência. A maior parte dos estagiários do 2020 vieram de ambientes de escassez. Então, isso também acaba fazendo com que a gente tenha uma troca
que gera uma empatia muito grande. Então, assim, não vou dizer que não teve muitas dificuldades de adaptação e tudo mais. Tiveram muitas dificuldades, nem tudo foram rosas, nem tudo foram flores, mas, ao fim e ao cabo, por exemplo, a gente ganhou legitimidade para poder falar com um público-alvo ou com clientes, para além do famoso briefing, precisamos falar com classe C, D e E, precisamos falar com comunidade e tal. Então, isso acho que meio que deixou a Thompson muito mais plural no final do processo. A Thompson começou a buscar novos fornecedores, a gente passou a cometer menos erros inconscientes que a gente comete. Por exemplo, muitas vezes a gente fazia uma propaganda, a gente fazia um comercial, e quando você olhava o comercial, alguém do 2020 vinha e falava assim, John, posso te dar um toque aqui? Você está colocando nesse comercial que a pessoa que subiu na vida é a branca e a atendente da loja é a negra. Eu não sei se você vai estar passando a imagem certa. Você escreveu isso com um viés inconsciente. Então, quando você tem dentro de casa os olhares, o olhar plural, isso te impede de cometer muitos erros. Interessante. Ok. E aí você foi chamado, né? Houve um chamamento para regressar à FCB, que isso foi Sim. ano passado, se não me engano. Isso foi ano passado. Na verdade, eu voltei em setembro. 11 de setembro, olha que data. 11 de setembro de... Lembrei agora. Lembrei agora. 11 de setembro de 2019. Nunca tinha reparado. Mas foi isso. Ou seja, menos de um ano. E como é que está sendo essa nova experiência? E agora também, na Thompson, você também já estava como executivo, certo? Como CEO também, certo? Houve um momento em que você teve essa dupla função que você mantém agora nessa regresso à FCB. E Isso. hoje você se julga... Qual é a percentagem aí do criativo e do gestor? Nossa, eu prefiro não pensar em porcentagem, porque talvez eu vá me assustar e eu vá começar a tomar decisões erradas ou impulsivas só porque eu estou mais de um lado ou mais de outro. Então, eu prefiro realmente deixar o barco correr de uma maneira mais natural. Assim, eu me tornei CEO não por uma insistência minha, e sim por um convite, e também porque eu achei que era o jeito mais fácil de disseminar criatividade para a agência toda. Porque o Brasil é muito hierárquico, inclusive na relação com os clientes. Então, quando você tem um chefe que é criativo, é mais fácil de você persuadir clientes a comprarem criatividade. Então, ao fim e ao cabo, eu tento sempre adotar esse olhar, né? Eu sei o que é isso já há algum tempo também, né? Você é 30 anos, né? Mais ou menos. Não chega tanto, mas vai para mais uma década ou mais essa brincadeira. Mas de vez em quando eu me apanho me dando uns tapas assim lá dentro, né? Do tipo, Exxon, para de ser CEO. Não é, agora não. Ou o contrário, que é péssimo, eu acho. O CEO chamar atenção criativa eu não acho mal. Quando é o criativo que está dando uma bronca no CEO, que eu acho esquisito, né? Porque o CEO ele tem que estar preocupado com o salário das pessoas, com pagar as contas e, enfim, às vezes não é fácil você optar, né, sobre determinadas coisas, né, tendo esses dois pratos, essa balança. Não é nem um pouco fácil. Eu digo, acho que é a função mais difícil que existe, por exemplo. Eu sinto muita falta de pegar um job do começo ao fim. Então, assim, eu parei de tentar fazer jobs como redator do começo ao fim, porque eu sei que eu não vou conseguir. Então, eu sei que talvez a minha habilidade seja de inspirar e de ser o coelho da maratona. Sabe? Falar assim, eu vou começar esse job aqui e vou largar ele para as pessoas para que esse meu começo seja um incentivo para que eles vão além. Entendeu? Porque eu sei que eu não vou conseguir fazer todas as etapas do job, as fações, as refações e tudo mais. E por mais estranho que pareça, disso eu sinto falta. A gente sempre sente falta daquilo que a gente não tem, né? Quando a gente recupera, por que eu estou fazendo isso? Né? Eu não aguento mais refazer isso outra vez, meu Deus do céu. Eu tinha que ser promovido para não ter mais que me apurrinhar com isso. Enfim. É verdade. Bom, a gente já chegando aqui no pedacinho final da conversa, e é a hora que eu aviso o pessoal que está a ver que pode fazer perguntas. Eu vou autorizar que as pessoas possam ligar seu microfone
O que eu peço sempre são as duas regras, que é que as perguntas sejam concisas, sejam curtas e que tenham uma interrogação no final, que assim a gente ajuda que uma pergunta seja realmente uma pergunta, tá bom? Então, eu vou autorizar agora isso, assim que eu descobrir o botão que eu posso fazer isso, que é aqui, permitir, ok. Então, temos já alguém que quer fazer uma pergunta? Não? Luiz, faz um comentário então, Luiz Silva Dias, já que você está aí olhando atentamente. Alô, Ricardo. Estás bom? Ô, doutor Luiz, como vai você, meu amigo? Eu tenho visto o Ricardo digitalmente todas as semanas, mais ou menos, mas a última vez que eu o vi fisicamente, ele tinha acabado de sair de uma prisão em Marrocos. E parecendo, Pode contar mais sobre isso? Pode contar mais. E parecendo que a história não é. Não, brincadeirinha. O Ricardo, como eu, foi uma reunião em Marrocos do Conselho Criativo da FCB e ganhou um prémio especial à entrada no aeroporto e foi convidado a visitar uma sala VIP e mostrar toda a abundância que tinha nas suas malas, etc. Teve ali um momento complicado. Nossa Senhora, o maior susto da minha vida, Luiz. Mas para dizer que chegou à reunião e sentou e começou a trabalhar, depois de passar ali muitas horas a aturar uma muito antipática equipa da polícia marroquina, sem falar francês, sem falar nenhuma outra língua que eles entendessem, mas ele sentou e começou a trabalhar. E eu lembro-me que há uns anos também, e a Patrícia estava aqui a olhar, num interminável pitch para a Baiersdorf na altura, em que a FCB ganhou a totalidade da conta no mundo todo e era uma conta muito grande. E durou muitos meses e foram muitas semanas seguidas de muitas evoluções do brief, de muitas apresentações. Apresentávamos à sexta-feira, íamos embora ao fim de semana, ao domingo alguém nos telefonava a dizer pode estar em Hamburgo na segunda-feira, e aquilo era assim continuamente. E eu conheci muitos criativos e trabalhei com muitos criativos internacionais na altura, mas lembro-me com grande admiração, não apenas do gênio e da sacada tipicamente brasileira do Ricardo, mas também do grande empenho e do muito trabalho que ele fazia. E da seriedade com que ele olhava para isto que é trabalhar. Por isso ele não tinha que responder a um brief, não tinha que despachar um brief, ele exprimia o máximo possível desse brief. E lembro-me que nessa altura rapidamente passou a ser um dos principais apresentadores do circo, como nós chamávamos na altura, aquilo que passou a ser um circo, e com grande sentido de contraste, cativou ali uma plateia de alemães muito sérios e muito metódicos, etc. E só muitos anos depois é que eu percebi que o estupor do nome do John, afinal era John, e afinal havia ali uma razão para a empatia. Mas desde então ficou uma admiração muito grande, não só pelo talento, mas também pela enorme capacidade de entrega e de trabalho e pela seriedade com que ele olha para esse trabalho. Não é à toa que o Ricardo é CEO ou é CCO. Acho que o interessante é pensar que é um líder de uma equipa e é um homem com uma direção e a capacidade de convencer as pessoas a segui-lo nessa direção. E por isso tem a minha admiração. Um abraço, Ricardo. Muito obrigado, meu amigo. Belos dias aqueles em Hamburgo. Sempre que eu te encontro, nós sempre temos belos dias e belas conversas. E viva Jorge Jesus! Deixa eu falar. Eu ia falar, Falou no técnico do meu time. Agora para tudo. Agora para tudo. Grande mestre. Cara, assim, eu vendo você falar, assim, estava lembrando de como foi a tua entrada na direção de criação. Você disse que foi uma decisão irresponsável, maluca, né? Que a gente botou os inexperientes, mas eu não tinha nenhuma dúvida de que você era a pessoa certa. Tá? E isso começou em reuniões de apresentação com os clientes.
com a facilidade com que você se comunica. Você é um cara muito contagiante, você é um cara, né, que... Aliás, a gente começou assim, numa grande concorrência, nós tivemos um impasse de apresentação, quem apresenta o quê e tal, e eu cacifei que era você que ia apresentar, porque você era mais persuasivo na hora de apresentar, né? Isso antes de você ser diretor, né? Então, assim, vendo isso e vendo esse momento que a gente está agora, né? Fazendo tudo remotamente, tudo via computador e tal, eu tento imaginar você com a tua performance pessoal. Para quem não sabe, gente, o João é aquele cara que joga roteiro para o alto, ele pega as folhas assim, ele vai lendo o roteiro, em vez de arrumar, pelo menos era assim no início. Ele joga fora, joga para o alto. No fim da reunião, está um pandemônio a sala, está tudo espalhado, ele bate na mesa. Ele é um cara muito intenso trabalhando. Como é que você está se virando agora nesse momento de confinamento? E nem uma besta enjaulada, meu amigo e mentor Adilson Xavier. Tá duro, cara. Eu tô tentando fazer algumas coisas, assim. Primeiro, eu tô fazendo mais exercício do que nunca. Porque, assim, eu continuo gordo, mas tô fazendo mais exercício do que nunca. E eu tô tentando muito, assim, eu preciso muito de pele. Eu sou um criativo que eu preciso de pele. O Edson falou de dupla, de não sei o quê. Eu preciso conversar, eu preciso trocar, eu preciso ouvir música. Então, eu tô fazendo uma live toda sexta-feira com toda a agência. Por exemplo, no Dia dos Namorados, a gente declamou poemas de Fernando Pessoa. A gente sempre chama uma pessoa para contar a história da sua vida, toda sexta-feira. Então, a gente está sempre inventando alguma coisa para que a gente mantenha um pouco do fervor. Porque, cara, se você o momento que eu entrei na FCB agora guarda muita semelhança com aquele momento, Adilson, porque a FCB tinha acabado de perder Nívea, agora no começo do ano, tinha perdido Mondelez, Sky estava em concorrência, então eu entrei e estava um pandemônio, meu. E na hora que a gente começou a estabilizar a casa, viu o que veio? Uma pandemia. Então, assim, não teve dia fácil até agora, né? Bom. Olha, tem uma pergunta aqui do Bernardo Tarnowski, que é de Blumenau, e pergunta para você, Ricardo, se esse momento de pandemia, aproveitando o tema, né, poderá possibilitar que criativos que não morem nos grandes centros, no caso do Brasil de São Paulo, possa vir a trabalhar com as maiores agências, coisa que acontece em outros mercados como os Estados Unidos. Eu acho que sim. Eu acho que sim. A única coisa que pode dificultar isso é que realmente você precisa, para quase a maioria das pessoas, você precisa estar no lugar onde a coisa boa acontece, porque isso te faz crescer. Essa competitividade do bem, de puta, a mesa do lado está produzindo isso, a mesa daquele lado está produzindo aquilo. Isso faz você crescer. E às vezes você se alimentar sozinho, você sente falta de uma referência do seu lado que está jogando. Eu acho que isso é uma coisa que pode jogar contra. Mas eu acho que o que vai acontecer, dentro dessa lógica de você... Todo mundo ninguém mais vai voltar para o escritório como era antes, né? Todo mundo vai ficar meio home office, meio escritório. É que você vai começar a buscar talentos em outros lugares e vai deixar de ser um impeditivo eu ter um redator em Blumenau. Sabe assim? Então, eu acho que isso pode realmente fazer com que a gente fique muito mais caleidoscópio do ponto de vista de buscar talento. Isso de trabalhar com pessoas boas ajuda você a melhorar seu trabalho. Eu me lembro de uma vez, uma Portas Abertas, que eu fui mostrar pasta, era jovenzinho, na DM9, a abertura da DM9 em São Paulo, nem existia ainda. E estava aquela sala cheia de gente, Marcelo Aragão ali, e o Nizanguanache que não estava vendo outra pasta, né? Ele estava falando para um moleque lá, mas você é muito bom redator, mas seu editor de arte é muito ruim, você tem que sair dessa agência. Essa agência não tem gente boa, não. O setor é ruim, você tem que sair de lá, não tem bom criativo, não tem boa conta lá, você tem que sair de lá. Então eu saio, Nizam. Quando é que começa aqui? Não vou te contratar. Estou só dizendo que você tem que sair. Agora é contigo. Virou as costas e foi embora. Tem tantas dessas histórias. Enfim. Bom, alguém tem uma última pergunta a fazer? Depois eu vou já começar a fazer o fecho. Raul, então, liga o seu som aí. Posso fazer? Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Fala, Raul, tudo bem? Tudo bom. Você falou de muita gente aí que a gente não se cruzou, mas eu tive a felicidade de conhecer também. Zusa, Júlio e tudo mais. E uma coisa que hoje eu me pergunto muito lembrando principalmente do Júlio, de toda a competência estratégica e tudo mais, como é que você vê nos dias de hoje
esse espaço para esse tipo de concepção que ele tinha, onde a gente realmente pensava na alma da marca, construía, porque hoje eu ligo a TV, eu assisto TV, eu ando muito pela internet, hoje eu sou totalmente digital na minha função e na minha atividade. Eu não vejo mais aquela qualidade. Será que eu estou vendo os lugares errados? Acho que não. Acho que você está vendo em todos os lugares, é exatamente isso que você está vendo. O Fábio Fernandes tinha uma frase que era muito verdade, cara, e que eu acho que ela, infelizmente, ela deixou de ser verdade com o tempo, que é: os clientes me contratam para aquilo que eles são incapazes de fazer. Que é exatamente essa coisa, é o rompante, é a anomalia. O que é uma agência de propaganda criativa, se não uma organização que tem a capacidade de produzir anomalias em série? Porque um ato criativo é uma anomalia. E a gente é forçado a criar anomalias em série. Só que com o advento de todas as redes sociais, de todos os best practices e de tudo mais, todos os meios acharam capazes de criarem as suas anomalias. Os CMOs passaram a achar que as agências não são mais as únicas detentoras da criação e tudo mais. Então, o que aconteceu foi que nivelou por baixo. E o ato genial, ele virou tão randômico que ele virou quase uma aves rara que já não é mais nem julgada e nem levada em consideração. Então, a gente está hoje num território de platitudes, né? Porque a coragem foi completamente extirpada da equação. Então, assim, enquanto um CMO CMOs corajosos são o artigo mais em falta atualmente, porque esses caras corajosos e com critério, porque esses vão ser os caras que vão fazer com que a propaganda boa continue existindo, né? Que volte. E que volte. Bom, vamos aqui só umas perguntinhas aqui finais. A gente vai passar agora a cada convidado ter aqui só pequenas perguntas ping-pong para a gente ter um pouco mais de material para o pessoal que vê depois, tá bem? Começa com você então, tá? São coisas simples, tá? Um livro que você leu quando era criança, adolescente, que te marcou muito. Que livro você lembra que te marcou bastante? O Apanhador no Campo de Centeio. Você leu quando você tinha quantos anos? 14. Holden Caulfield. Sou tarado pelo Holden Caulfield até hoje. E você leu a versão brasileira, certo? Né? Na verdade, para falar a verdade, eu li a versão portuguesa primeiro, e depois eu li a brasileira. E você lembra um livro que você lembra por que ele te marcou tanto? Porque ele era um livro sobre rebeldia. Ele era um livro sobre um menino que foge do colégio, meu. Então ele te mostra uma outra perspectiva de vida. Então, quando você tem 14 anos, você não sabe que é possível ter essa liberdade, né? E aí depois eu li dele também, do Salinger, o Pra Cima com a Viga, Moçada, que também é genial. Então, assim, ele me deu o gosto por ler em série um autor também. E o Salinger tem aquela vantagem, né? Que você pode ler toda a obra dele, né? Em uma tarde. Sem nenhum problema. Em uma tarde. Uma tarde. E um filme, mesma coisa. Época formativa, criança ou adolescente? The Breakfast Club. Nossa. Lembra desse, o Clube dos Cinco? Esse filme me marcou muito. Assim, todos os filmes do John Hughes, que são esses filmes de adolescentes em conflito, Garota Rosa Choque, eu adoro essa fase do cinema, mas o Clube dos Cinco me marcou e me marca até hoje. Marcou muitas gerações, né? Continua sendo uma referência pop de todo mundo, da publicidade, inclusive, né? Há milhões de comerciais inspirados nesse filme, né? Isso. Certo. Então, aproveitando esse momento em que hoje em dia a moda derrubar a estátua dos outros, né? Que estátua que você derrubaria, se você pudesse? Porra, que pergunta pesada, velho. É foda você responder essa pergunta para... eu sei qual é a estátua que eu derrubaria. Uma estátua que tem do Floriano Peixoto na Praça Central de Santa Catarina, meu. Porque esse cara não fez nada de bom para Florianópolis. Essa eu derrubaria. Foi um general carniceiro, sanguinário, que usou os fortes para torturar presos políticos. Essa era a estátua que eu destruí. Eu não gosto que a minha cidade tenha o nome de Florianópolis. Florianópolis que tinha um nome engraçado antes. Nossa Senhora do Desterro. Nossa Senhora do Desterro, exatamente. Aliás, Florianópolis tem um bairro chamado Santo Antônio de Lisboa, certo? E que tem um outro bairro chamado Açores. E que tem a Praia dos Açores. Que tem o manezinho da ilha, que é aquele que nasce na ilha que tem sotaque açoriano.
Se eu falar rapidinho assim, como a gente fala em Florianópolis, tu não vai entender quase nada que eu estou falando, né? Não. Porque é assim que as pessoas em Florianópolis falam. Eu, quando fui trabalhar em Florianópolis, nunca tinha estado, né? Aí desci no aeroporto, tinha lá o motorista da agência, que foi me buscar, né? Eu era um moleque, mas enfim. E entrei, ele começou a falar comigo, e ele era manezinho da ilha, né? E eu assim, puta que pariu, que país que eu tô, ele não fala português, eu não sei como é que eu vou trabalhar aqui. Acho que nem quando eu cheguei em Portugal eu tive a mesma sensação, sério. Muitos têm. Agora, a mesma pergunta, só que ao contrário, né? Que estátua você levantaria? Uma estátua que não existe ainda. Uma estátua que eu levantaria... Nossa, que pergunta densa, meu Deus do céu. Uma estátua é um negócio meio legacy demais. Eu acho que para o meu pai. Okay. Eu levantaria uma estátua para o meu pai, Renato John. Renato John. Que vai estar onde essa estátua? Em que lugar? Muito provavelmente numa praia em Santa Catarina, em Florianópolis. E como é que é a estátua dele? Está vestido? Ele vai estar com uma bermuda suja de sangue de peixe, uma camisa surrada e vai ser uma coisa meio velho mar, meio velho Santiago, assim. Tipo acho que seria uma estátua. Assim? Com quantos anos ele será, né? Será? Há uns 60 anos, assim, acho que com barba por fazer, cabelo comprido grisalho, uns 60 anos. Meu pai é uma mistura do velho Santiago do Hemingway com o Big Lebowski. O Dude. Eu não sei. E o que justifica, então, ele ter uma estátua? Bom, primeiro porque ele soube levar a vida dele de uma maneira muito sábia. Ele soube a hora de parar, ele soube a hora de tocar o pau, ele soube a hora de parar. Ele sempre foi um bom pai, um bom chefe. Ele me ensinou a pescar, ele me ensinou a ser social, e ele me ensinou coisas como: se você odeia alguém, convide ele para jantar. Então, assim, ele me deu muitos ensinamentos que foram muito úteis para a minha vida e que eu tento passar para frente. Bacana. Então, a última coisa a gente vai sempre ter uma palavra, a esmo, né? Que a gente vai aprender juntos. Se o convidado vai nos ajudar aqui a construir um significado novo para essa palavra. A palavra de hoje não tem nenhuma lógica, né? Foi só uma palavra que eu achei curiosa. É paranoia, tá? Paranoia. Que vem, né, do latim, o para, na verdade, quer dizer, para além, né, é além de alguma coisa, e o noia tem vários significados, uma vez de nous, que tem a ver com mente. Então, paranoia, na verdade, não é loucura, é para além da realidade. Quem vive para além da realidade vive uma loucura, né? E aí, aplicando no seu trabalho, qual é a grande paranoia do Ricardo John? Minha grande paranoia eu acho que é realmente levar esse negócio a sério demais. Ter um infarto por conta de um trabalho. Não cuidar da saúde para que a minha agência possa performar bem. A minha paranoia é ser um chefe déspota, se deixar se render pelas pressões e descarregar, extravasar as pressões dos outros. A minha paranoia é ser um péssimo chefe. Eu tenho uma paranoia, um medo de ser isso. Então, a minha paranoia é a pressão. Ok. Bom, você tem alguma outra coisa que você queira dizer para essa audiência aqui enorme que vai agora jantar aqui em Lisboa ou fazer qualquer outra coisa aí no Brasil? Para encerrar? Nossa, acho que a gente já falou sobre tantas coisas. Esse papo foi tão gostoso, foi tão leve. Na verdade, eu queria agradecer muito. Assim, é muito legal você revisitar passagens da sua vida. Assim, a gente faz isso pouco, né? Então, quando a gente olha o passado em retrospectiva, te faz bem para o presente. Assim. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade que você me deu e obrigado muito a todas as pessoas que tiveram a paciência de ouvir essas histórias contadas por um manezinho da ilha. Bom, eu que agradeço muito a sua generosidade, né, de dispensar aqui esse tempo para nós. Foi muito útil, foi muito prazeroso, muito prazenteiro, né? E eu queria agora que todos batessem palmas, mesmo sem fazer barulho, que é para que o nosso convidado. Muito obrigado.
Tá bom? E Muito obrigado. próxima vez que vier a Lisboa, eu estou devendo já 150 jantares, que são os 150 convidados que eu tive, que nós tivemos nesses 6 anos. Até hoje ninguém veio colher aqui o jantar, mas você também tem direito a um, tá? Vamos jantar aí quando você vier a Lisboa a próxima vez, tá bom? Vou cobrar. Muito obrigado, amigos. Beijo para todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Luiz. Tchau, Dizão. Tchau, tchau.